Bom, teste 500 aqui, pessoal. Olha só, pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para ajudar, certo, vocês nessas atividades que serão passadas. Sendo que, como é uma atividade nova, né, na realidade, essa logo do início dessa primeira semana não é tão nova. Ainda continuamos o assunto de movimento retilíneo uniforme. Falta ainda alguns conceitos que a gente não viu. Então, nessa aula a gente vai revisar e ver alguns novos conceitos, ok? Então, vamos começar aqui. Vamos começar. Vou deixar o fone aqui perto, senão o áudio fica ruim, ok? Então, bora lá. Pessoal, antes de mais nada, a gente deve relembrar o que é movimento retilíneo uniforme. Então, basicamente, né, um móvel está em movimento retilíneo uniforme quando a sua velocidade é constante e a sua trajetória do movimento é uma linha reta. Então, observe esse esquema aí, né? Eu tenho um carro aí a 100 km por hora e com o passar do tempo, a sua velocidade ainda permanece 100 km por hora. Ou seja, a trajetória é linha reta, velocidade se manteve constante, constante quer dizer que não muda, tá bom, pessoal? Então, esse carro está em movimento retilíneo uniforme. Sendo que seria a mesma coisa de eu dizer, pessoal, que o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, ok? Seria a mesma coisa. Pessoal, é importante também a gente falar de classificação do movimento. O movimento pode ser classificado de duas formas. Ou ele vai ser um movimento progressivo. Um movimento progressivo, basicamente, é dizer que o móvel possui uma velocidade maior que zero, ou seja, uma velocidade positiva. E posso classificar também o movimento como sendo um movimento retrógrado. Bom, é o contrário, né, pessoal? Ou seja, a sua velocidade é negativa, tem um valor negativo, a velocidade é menor que zero, ok? Esses conceitos a gente já tinha trabalhado, né? Então, até aqui a gente está só relembrando. Olha só, equação horária das posições. Equação horária das posições ou função horária das posições, tá bom, pessoal? Sendo que a equação horária das posições basicamente nos fornece, né, a possibilidade de calcular a posição do móvel para qualquer instante de tempo futuro, né? Daqui a 10 segundos, daqui a 20 segundos, né? Eu posso calcular a posição de qualquer móvel conhecendo a sua velocidade, obviamente, né? Sendo que a equação horária, pessoal, ela tem essa cara, sendo que esse S representa a posição final. Lembrando, pessoal, que no sistema internacional, posição, a unidade de posição sempre é metro. Esse S0, pessoal, esse índice zero, sempre é inicial, ok? Então, a nossa posição inicial. Quem é esse V? Esse V, obviamente, é a nossa velocidade, que no sistema internacional é dada em metros por segundo. E esse t, né, é o nosso tempo, que é dado em segundos. Então, para a gente ter uma noção, né, eu sei que vocês já sabem disso, mas a gente vai realizar aqui um pequeno exemplo, ok? Então, a gente tem esse seguinte exemplo. É dado o movimento, ele dá a equação horária do movimento. No sistema internacional, ele enfatizou isso. Determine a o espaço inicial e a velocidade escalar. Pessoal, resolução é bem simples. Dessa A, para resolver essa A, a gente apenas vamos comparar as equações. Vamos comparar com a equação horária das posições no movimento retilíneo uniforme. Então, a equação horária aqui, vamos comparar com a equação do movimento, da questão que ele forneceu, né? Pessoal, visualmente a gente já consegue tirar que a minha posição inicial vai ser de 100 metros, ok? Lembrando que está no sistema internacional, então posição é metro. E a gente pode ver também que a minha velocidade vai ser de 8 metros por segundo. Lembrando, sistema internacional, unidade de velocidade é metros por segundo. Então, a gente resolveu. A B, pessoal, diz o seguinte: o espaço quando t igual a 5 segundos. Ou seja, ele quer saber a posição do móvel para um tempo t igual a 5 segundos. Após 5 segundos, ele vai estar em que posição? Então, assim, basta onde aparecer t na equação do movimento, pessoal, a gente substitui ele por 5. Ou seja, ficaríamos da seguinte forma: 100 mais 8 vezes 5. 8 vezes 5 é 40, pessoal. 40 mais 100
140. Isso quer dizer o quê? Que o móvel, após 5 segundos de movimento, estará na posição 140 metros, ok? Então, B, extremamente simples também, basta substituir, ok? Vamos passar para C. Pessoal, olha só, o instante que o móvel se encontra a 500 metros da origem dos espaços. Ou seja, pessoal, a posição final do móvel é 500 metros. Então, como é que eu faço? S, que é a posição final, é igual a 500, né? A gente vai substituir na equação do movimento, pessoal. Quando eu substituir, vou ficar com 500 igual a 100 mais 8t. Obviamente, esse 100 está positivo de um lado, ele vai passar negativo para o outro, ficando 500 menos 100 igual a 8t. Bom, 500 menos 100 é 400. Como o meu objetivo é sempre encontrar o valor de t, né? Esse 8 que está multiplicando t passa para o outro lado dividindo. 400 dividido para 8. E 400 dividido para 8, pessoal, é 50. Como é tempo, e estamos no sistema internacional, 50 segundos, ok? Então, nossa resposta final aí. Bom, basicamente esse exemplo 1 aqui deu certo aí para a gente revisar os conceitos que a gente já sabia, né? Então, vamos prosseguir aqui. Olha só. Aqui já é novo, né? Encontro de móveis. Olha só, pessoal. Considere o seguinte exemplo aqui, né? Eu tenho um eixo aqui, a minha origem, e numa posição inicial A, eu tenho um móvel A com uma certa velocidade, né? A, naquela direção. E numa posição inicial B, eu tenho um móvel B, né? Com uma certa velocidade também, naquela direção. Pessoal, olha só. Esses dois móveis só vão se encontrar se a velocidade de A for maior que a velocidade de B, né? A gente consegue pensar nisso. Mas, exatamente no instante em que eles se encontrarem, pessoal, as suas posições finais vão ser iguais. Se eles se encontraram, estão na mesma posição. Então, a gente pode escrever o seguinte, que a posição do móvel A é igual à posição do móvel B, sendo que quem é a posição de A? Pessoal, esses dois móveis estão em movimento retilíneo uniforme. Então, a posição de A é o espaço inicial de A mais a velocidade de A vezes o tempo. Do mesmo jeito para B. Então, posso escrever a seguinte forma. Olha só, essa expressão aqui, pessoal, é bastante importante, porque ao igualar as posições, eu posso, por exemplo, descobrir o tempo de encontro, ou seja, após quanto tempo o carro A vai alcançar o carro B. E posso descobrir também aqui, em que posição eles vão se encontrar, ok? Bora para um exemplo aqui. Olha só, exemplo 2 diz o seguinte. Dois móveis, A e B, percorrem a mesma trajetória e seus espaços são medidos a partir de uma origem comum. Suas funções horárias para S em metros e T em segundos são S de A igual a 10 mais 2T e S de B igual a 40 menos 4T. Ou seja, ele está fornecendo aqui a equação horária de movimento para ambos, né? Aí vem a pergunta. Determine um instante de encontro entre os móveis. Bom, pessoal, solução. A gente vai determinar o tempo de encontro, né? Se eles vão se encontrar, obviamente as posições finais deles são iguais. Então, posição de A é igual a posição de B. Substituindo a posição de cada um, a gente vai ficar com 10 mais 2t igual a 40 menos 4t. Pessoal, meu objetivo é encontrar o valor de t, tá bom? Então, eu vou deixar tudo que tem t de um lado e tudo que não tem t eu passo para o outro. Olha só, eu vou colocar o que tem t para a minha esquerda, sendo que, se vocês observarem aqui, pessoal, a gente tem o seguinte, menos 4t está negativo. Se eu passar ele para o outro lado, ele vai positivo, somando, ok? Então, a gente vai ficar com a seguinte expressão. 2t mais 4t igual a 40 menos... Por que menos? Olha só, pessoal, o 10 estava positivo, então ele passou para o outro lado negativo. Então, menos 10, ok? 2t mais 4t é igual a 6t. 40 menos 10 é igual a 30. Dessa forma, pessoal, esse 6 que está multiplicando t passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter t igual a 30 dividido para 6. 30 dividido para 6 é muito simples.
t igual a 5 segundos. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Após 5 segundos, os dois móveis, né, vão se encontrar. Outra coisa interessante da gente tratar, pessoal, é do gráficos do movimento retilíneo uniforme. Tem alguns gráficos que têm algumas características bem interessantes. Por exemplo, esse gráfico da velocidade pelo tempo. Observe o seguinte. Pessoal, se vocês observarem, estou considerando a velocidade maior que zero, ou seja, um movimento progressivo, ok? Com o passar do tempo, a velocidade se mantém constante. É por isso que o gráfico dela representa essa linha tracejada em vermelho, né? É paralela ao eixo do tempo, ou seja, quer dizer que se mantém constante. Uma característica interessante desse gráfico, pessoal, é a seguinte. Se eu pegar dois intervalos de tempo aqui, né? Um intervalo de T1 até T2. Pessoal, a área abaixo do gráfico, ou seja, essa área aqui, ela representa o deslocamento escalar do móvel, ou seja, a distância que ele percorreu de T1 até T2. Ou seja, a área representa o deslocamento escalar do móvel, sendo que a gente pode escrever o seguinte, que a área é igual ao deslocamento escalar. Na realidade, a gente pode falar que a área é numericamente igual ao deslocamento escalar, ok? Então, característica desse gráfico aqui de velocidade pelo tempo. A gente também, pessoal, tem um gráfico da posição pelo tempo. A gente só vai analisar aqui, são 3 casos, ok? Sendo que, o primeiro caso é o seguinte, pessoal, a gente vai considerar uma velocidade maior que zero, um movimento progressivo, né? Pessoal, se a velocidade é maior que zero, né, quer dizer que o móvel percorre uma distância maior com o passar do tempo, ou seja, sua posição vai ser crescente, vai aumentar. Então, o gráfico vai ser crescente, temos uma reta crescente representando a posição, né? O segundo caso é o seguinte, eu tenho uma velocidade menor que zero. Bom, se eu tenho uma velocidade menor que zero, pessoal, quer dizer que a posição vai diminuir com o passar do tempo. Se a posição diminui, eu tenho um gráfico decrescente, ok? E o último caso, a gente tem que a velocidade é igual a zero. Bom, velocidade igual a zero quer dizer que o móvel está em repouso. Se ele está em repouso, ele vai permanecer no mesmo local, na mesma posição em que ele está, correto? Então, o gráfico vai ser o quê? Uma linha paralela, ou seja, vai ser constante. Ele permanece no mesmo local. Então, né, a gente finaliza aqui, gráficos do movimento uniforme, passando. Bom, pessoal, nessa aula foi isso, tá bom? Então, bons estudos a todos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu vou tirar suas dúvidas, ok? Então, até mais.